sejam muito bem-vindos ao GS1 Talks da GS1 Brasil, GS1 Talks Varejo, que ele tem um bate-papo descontraído sobre tendências, inovações, sobre o mercado, também sobre sustentabilidade e outros temas voltados ao seu negócio. Eu sou a Fátima Merlin e agradeço aqui o convite da GS1 Brasil para conduzir esse bate-papo diretamente aqui do CIT, do Centro de Inovação de Tecnologia da GS1 Brasil, localizado aqui em Pinheiros, em São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Super Meire Moreira, diretora da empresa Compex, e vamos falar aqui sobre novos valores de consumidores e shoppers e mais, o que isso impacta na cadeia como um todo. Meire, seja muito bem-vinda, eu agradeço sua participação e gostaria de chamar aqui o vídeo do nosso patrocinador. Nós sabemos que a pandemia, o confinamento, veio trazendo inúmeras mudanças, transformações no nosso dia a dia, inclusive com impactos significativos no varejo, no consumo e também em hábitos e comportamentos do consumidor. Novas tendências foram consolidadas, outras surgiram, como a aceleração do digital, por exemplo. Também surgiram temas relacionados à segurança, à proteção e passaram a valorizar de maneira substancial temas relacionados a práticas sociais, à sustentabilidade, ao cuidado, a questões relacionadas à saúde. E dentro desse contexto, nós temos estudos recentes lá na Connect Shopper que mostram que os consumidores e shoppers passaram cada vez mais a valorizar marcas, seja de varejo, de indústrias, que de fato contribuíram positivamente para que pudéssemos passar por esse momento de maneira mais positiva. E aí eu queria já iniciar as minhas questões aqui, o meu bate-papo com a Meire, trazendo uma primeira questão. Meire, vocês, como fornecedores do varejo, também sentiram esse impacto? Perceberam que isso é fato? É verdade que é importante cada vez mais nós estarmos acionando e colaborativos aí com a comunidade que nós estamos inseridos? E se sim, o que de fato vocês, enquanto Compex, fizeram aí ao longo desse ano de pandemia, de confinamento? Bom, nós gostaríamos primeiro de agradecer a GS1 pelo convite. Fátima, é um prazer estar com você. Nós sentimos durante esses 14 meses de pandemia que houve realmente uma mudança muito grande no varejo. A questão do trabalho das pessoas tiveram que mudar também, o conceito teve que mudar. Eu diria para você que nós nunca trabalhamos tanto como nesses últimos 14 meses. Realmente o varejo mudou e mudou muito, e nós sentimos isso de perto. Do nosso lado, o que nós fizemos para mudar foi procurar entender ainda mais o nosso cliente, entender um pouco do setor, entender aquele pequenininho que teve que se tornar assim, virar para um e-commerce no dia seguinte, ver a real necessidade dele. Esse é um dos nossos diferenciais, entender para poder atender. Então, foi isso que nós fizemos durante esses 14 meses no mercado. E eu estava acompanhando no site de vocês e percebi que vocês fizeram uma ação bem interessante nessa linha até de contribuição também com a cadeia como um todo, com o mercado, varejo, sobre as máscaras, né? E eu vi a campanha, como foi isso? Por que surgiu essa ideia, essa iniciativa? No início da pandemia, eu acho que todos acordaram sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer a partir de hoje? E nós temos um parceiro de negócios que ele tinha máquina para produzir algumas coisas de tecnologia também, daria para produzir as máscaras. O que nós pensamos lá atrás? Em manter o emprego dos nossos funcionários, em não cortar salário, em não reduzir horas, em não cortar remuneração, enfim. E nós nos juntamos com esse parceiro para fazer, naquele momento, não só uma ação social, mas também de vender as máscaras, né? No final, ela virou mais uma ação social do que uma venda, porque o mercado começou a voltar a agir, a reagir de uma forma diferente, mas foi algo que naquele momento das máscaras deu muito certo, porque foi mais para um lado de doações,
porque nós não ficamos dependentes de vender as máscaras para poder manter a nossa equipe trabalhando. E super interessante, né? Porque no fim das contas vocês também estavam nessa onda de contribuir para o bem comum. Exatamente. Né? Muito positivo. Exato. E eu adorei o que você falou do entender para atender, Exato, né? exato. E o varejo não parou, a verdade é essa, né? Não. Principalmente o varejo alimentar, até como essencial aí para a população. E a gente percebeu realmente que pequenos e médios, sobretudo, tiveram que se reinventar por conta da pandemia para poder também se sobressair, se manter firme e ser perene aí nesse momento de crise, né? E a gente percebeu, dentro desse contexto, a busca contínua deles, pequenos varejistas, por digitalizar-se, automatizar-se, investir em equipamentos, ferramentas, enfim. E eu percebi, e a gente avaliando, e eu atendendo lá varejos também, que muitos deles buscaram investir em coletores. Isso foi um caminho de fato? Como que você vê isso? Como que a Compex reagiu relacionado a isso? A Compex ela faz um trabalho bem diferente no mercado. Então, em 22 anos de história, quando nós começamos lá atrás, era assim, vamos olhar nos olhos dos nossos clientes. Então, nós acreditamos muito e continuamos acreditando que o relacionamento ele é primordial. E nesse momento de pandemia, isso se fez assim muito notório que realmente o trabalho que nós fizemos lá atrás, ele foi correto. E quando os clientes precisavam automatizar ou comprar um coletor, porque não é só virar para um e-commerce. Eu preciso ter um e-commerce, como que eu vou fazer daqui para frente? E por que eu preciso ter um coletor? O fato de você ter uma plataforma online, uma plataforma de e-commerce, e lá atrás, você precisa ter agilidade, você precisa ter controle, você precisa ser melhor que o seu concorrente, porque todos de dentro... processos, metodologias. Exato. O controle do seu recebimento, da sua separação, a agilidade na entrega. Uma das coisas que eu sempre comentei que no início da pandemia, quando o e-commerce deu aquele boom, principalmente no varejo, eles ligavam para os clientes, para a gente, eu que fui consumidora também, você acaba continuando no e-commerce, olha, a senhora recebeu direitinho, está tudo certo, chegou em tempo hábil, que nota a senhora dá? E foi nesse momento que a Compex acabou olhando para esse segmento, olhando para esse pequeno que precisava se automatizar e o que eu posso fazer de melhor para você? Como eu posso te ajudar? É uma pergunta que dentro do nosso comercial a gente usa muito. Mais do que vender e bater uma meta, é olhar para o cliente e falar assim, como eu posso te ajudar? Como eu posso atendê-lo melhor? E é entendendo a necessidade do cliente que dentro do nosso portfólio de produtos nós fomos para essa cadeia aí do pequeno, do médio, grande, nós já estamos bem posicionados e foi uma surpresa para nós, realmente foi muito bacana. A gente poderia dizer que, de certa forma, ouvindo esse cliente, vocês democratizaram a utilização dos coletores, popularizaram para esse pequeno e médio, ganhando aí penetração, dando para eles oportunidade de também se automatizar, de ter processos mais estruturados? Sim, Fátima, até porque a visão que o mercado tem de coletor, eu diria, eu estou há 22 anos no mercado, então lá atrás já foi muito caro você automatizar ou você comprar coletor. Hoje não, hoje já facilitou, né? E dentro do nosso portfólio você tem para todos os gostos e para todos os bolsos. E é isso que nós fazemos, é aquela venda com consultoria. Não é simplesmente receber uma ligação, mandar uma proposta e fechar um pedido. Não, eu brinco, tem uma máxima na área que eu atuo, que é ser visível, acessível, mas disponível. E esse é um pilar importante, né? Visível, acessível, disponível também para essa linha de ferramentas, de coletores, equipamentos e tudo mais. Sim, eu falo que dentro da área que nós escolhemos trabalhar, isso até estou plagiando uma frase de um vendedor nosso, um executivo que está há anos conosco, mas que assim, no nosso setor você tem que ter disponibilidade e disposição. E nessas duas palavras é exatamente isso, é ouvir, é entender. Às vezes você não precisa do melhor, às vezes você só precisa ouvir ou deixar que as pessoas te mostrem que assim você pode fazer com um produto de baixo custo algo que vai realmente atender a sua necessidade. E você vai ser tão bom quanto os outros, né? Mas você precisa de processos para isso. E Márcia, para aquele varejo que ainda não entende muito bem a relevância de um coletor, os benefícios, por que utilizar, por que ele não pode viver sem, sobretudo nos dias atuais, o que você diria para esse pequeno varejista ou mesmo médio? Quais são os principais benefícios, a relevância do coletor ao longo aí da jornada da cadeia?
O que nós podemos dizer, isso é comprovado também em cima de estudos, você mais do que ninguém conhece melhor esse setor, eu estou aqui como amadora ainda, né, do teu lado, e o que nós podemos dizer é o seguinte, hoje nenhuma operação dentro do varejo, no atacado, na distribuição, se nós falarmos aí de um investimento de um coletor, nós estamos falando de investimento diário de mais ou menos R$ 8,00 por dia. Né? Será que tem alguma operação ou algum erro dentro do seu supermercado que ele custe menos que R$ 8,00 por dia? Então, assim, hoje a acessibilidade aos equipamentos está muito melhor do que era há 10, 12 anos atrás, né? E nós estamos aqui exatamente para poder, eu nem falo ensinar, mas apoiar, escutar, ouvir o que você precisa. Às vezes, quantas vezes eu já fui acompanhar vendedor em alguns casos e o cliente pensa, sonha com RFID, com outras coisas, e você fala, olha, hoje você precisa de uma Ferrari para dar uma volta no quarteirão, mas começa onde está o seu gargalo, onde você tem a maior perda, a maior dificuldade de controlar, vai por aqui. Depois, quando você precisar da Ferrari, nós também estamos com vocês. Vai evoluindo aos poucos, né? Exato. É o básico bem feito. Se você tem que começar corretamente, não adianta você começar pela ponta da pirâmide. Eu sempre falo que o alicerce é o início de tudo. E é nisso que nós apostamos. E muita gente ainda acha que, assim, muitos clientes acham que é difícil, eu jamais vou conseguir, eu jamais vou fazer. Uma das coisas que eu sinto falta é de você não ter com quem falar, com quem colocar isso, simplesmente vai para um departamento de compras e a pessoa não entende. Mas todo o processo, todo o investimento que você faz, que isso é retornável num prazo tão curto. Curto espaço de tempo. Exato. E é aquelas pequenas perdas que você tem, aqueles controles que você achava que tinha e não tem. Poxa, por que eu sempre falo, quando você começa a usar o coletor, a tua vida muda, né? E nesse pequeno, no e-commerce agora, isso veio para ficar também. E interessante, mas Meire, você não vai acreditar, nosso tempo aqui está esgotado, Poxa, nosso papo fluiu agora muito que eu tô bem. Me soltando, pois né? Agora já estamos no final. Então eu queria te convidar para deixar assim uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente com ênfase na Compex, sobre a importância da automação do varejo. Que mensagem você deixaria para isso? Nós temos um slogan que, quando nós decidimos, precisamos ter um slogan associado ao nome Compex, que eu acho que ele diz tudo, Fátima. Então, a Compex está aqui no mercado para ajudar, para ouvir, trazendo novidades. É uma empresa que não para, entendendo o mercado. Então, nós sabemos, Brasil é muito preço, sempre preço. Então, nós dormimos pensando no que nós podemos fazer de melhor amanhã, né? E o nosso slogan, ele diz muito isso, transforme dados em resultados. Então, deixa a Compex te apoiar, deixa a Compex falar e conversar um pouquinho com você. Você vai ver como coletor, vai ser muito útil na operação e é algo que hoje é muito barato, né? O investimento já é muito menor comparado a anos atrás. E se torna necessário, crucial, essencial nos dias atuais, né? Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade, parabenizar e agradecer Obrigada, você pela Fátima. presença. Fiquem ligados nos próximos eventos da GS1 Talks, muitas novidades para vocês. Aproveitamos para convidá-los também a agendar sua visita aqui no Centro de Inovação e Tecnologia Virtual. E até a próxima!